Boa tarde, segunda série. A gente está dando início hoje ao nosso conteúdo de artes do segundo bimestre, que é sobre os artistas do final do século XIX na Europa, certo? Hoje a gente vai estudar unicamente um artista e, para isso, a gente vai conhecer quais eram as características que haviam antes desse período e o que é que mudou, certo? Então, a gente vai estudar hoje Paul Gauguin e o uso arbitrário da cor. Paul Gauguin nasceu em 1848 e veio falecer em 1903, muito novo. Ligou-se ao impressionismo e participou da 5ª exposição coletiva desse movimento em 1880, certo? Ou seja, suas pinturas elas tinham características do movimento impressionista, que era as cores de forma com a realidade, certo? Refletida pela luz solar, pinturas da natureza. E aí, por volta de 1884, seus quadros superaram essa tendência impressionista. A tinta ela começava a ser usada de forma pura, em áreas de cor bem definidas, os objetos passam a ser coloridos de modo arbitrário e a representação deixa de sugerir a tridimensionalidade. Em 1886, Gauguin ainda participa da última exposição impressionista, com algumas telas, mas em 1888 as características de sua pintura se acentuam principalmente na obra de Jacó e o Anjo, que representa uma narrativa bíblica em que Jacó volta para casa depois de muitos anos de afastamento, em razão dos conflitos vividos com o irmão Esaú. Segundo o texto bíblico, nessa viagem de volta, Jacó luta em silêncio com um estranho, um anjo, durante uma noite inteira. Nessa obra, ao contrário da pintura impressionista, olha aí as diferenças que a gente começa a ver. Por isso que agora a gente está estudando autores separadamente, certo? E não o movimento por completo. Porque agora eles vão adotar estilos próprios. E nessa obra, Jacó e os Anjos, e o Anjo, na verdade, os campos de cor são bem definidos e limitados por linhas de contorno visíveis, o que a gente não via nas pinturas impressionistas, onde não havia contornos, certo? Marcados. As formas das pessoas e dos objetos são planas e as sombras desaparecem. É um outro estilo artístico, como a gente vai ver aqui nessa tela, Jacó e o Anjo, certo? A gente vai ver que é tudo bem delimitado, a gente sabe onde é que um personagem termina e o outro começa, certo? Não há sombra, as cores, elas não vão sempre condizer com a realidade, certo? Não nessa obra, mas nas próximas a gente vai ver uns objetos, uns personagens pintados de cores que não são de fato reais. E aí, na década de 1890, Gauguin viveu no Tahiti, onde produziu uma série de telas que constitui a parte mais conhecida de sua obra. No século XIX, a França, país de Gauguin, era um centro de grande desenvolvimento científico e industrial. Entretanto, o artista deixou seu país e foi morar lá no Tahiti, um conjunto de pequenas ilhas no Oceano Pacífico ao sul do Equador. Essas ilhas, com a natureza preservada, sem os meios de comunicações comuns à Europa, e uma vida de simplicidade de seus habitantes. Ou seja, ele saiu de um grande centro industrial urbano para uma vida bem mais calma, com natureza preservada, certo? Sem meios de comunicação, e uma vida bem mais simples. E despertaram no artista uma concepção de vida e uma nova percepção de realidade. Por isso ele vai mudar seu estilo artístico, certo? Por isso ele tem outra percepção. Isso sem dúvida refletiu a pintura, pois os quadros dessa época registram o espaço natural e a vida simples de pessoas livres de compromissos e dificuldades próprias do dia a dia dos centros urbanos. E aí a gente vai ver agora, nas obras dele, que as cenas que ele retrata em suas obras, em suas telas, elas são cenas diárias, cotidianas, certo? Bem mais simples. E nessa segunda tela aqui a gente vai ver, por exemplo, um cachorro de vermelho, que não condiz com a cor da realidade. Mas aí ele tem essa liberdade de demonstrar em seu quadro o que ele quiser, certo? Ele está com livre arbítrio para escolher, porque ele não está mais preso em uma tendência artística, certo? Em uma escola artística. Agora ele é como se ele pintasse por sua vontade própria, certo? Escolhesse todos os elementos de acordo com o que ele quisesse.
essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai estar aprofundando um pouco mais e conhecendo outros artistas e ver como essas tendências foram mudando, como os artistas foram reconhecendo e aprimorando as suas vontades próprias, certo? Até mais!